Se vocês depois quiserem assistir, vamos ver, não sei se vai dar certo, tá? Experiência. Problema também da distância. Não sei se vai ficar legal. Mas vamos fazer um teste. Bom, dando uma recapitulada, na última vez que nós conversamos, no finalzinho da aula, eu comecei a falar para vocês de pacotes de onda, né? Como a descrição quântica é uma descrição em termos de função de onda, nada mais natural que a gente começar a estudar como são essas ondas, né? E o conceito básico é o conceito de pacote de onda, que vocês devem ter visto lá em física moderna também. Aí, semana passada, nós, no finalzinho, na parte final da aula, nós discutimos a partícula livre. Quando você coloca na equação de Schrödinger, quando você coloca na equação de Schrödinger potencial nulo, você fica só com isso daqui. Você lembra da equação de Schrödinger que tem esse termo mais, essa energia cinética, termo temporal, mais V psi. Se a partícula está livre, não tem potencial, V igual a zero, sobra só isso aqui. Você tem uma função cuja derivada no tempo é igual a menos proporcional a 2 vezes a derivada no espaço. Nós propomos essa solução com essa cara aqui, né? Tá? Aí, se você substitui isso aqui, você vê claramente, com essa condição, que isso aqui é verdade. Então, você encontra uma relação entre ômega e K. Isso aqui é uma onda plana, propagando no espaço, com uma certa velocidade angular, um certo vetor de onda, K. E, substituindo as relações de de Broglie, você vê que você encontra uma energia, que essa equação é equivalente a E igual a B2. Por exemplo, que é a energia cinética da partícula. Você recupera o estado clássico. O módulo quadrado dela, módulo quadrado exponencial é 1, aí o módulo quadrado dessa função de onda dá o módulo quadrado dessa função de onda dá uma constante. Como o módulo quadrado é a probabilidade, uma probabilidade que não depende do tempo e do espaço, ela é igual em todo o espaço. A partícula está livre, você tem chances iguais de encontrar em qualquer lugar. Ela não está sujeita a nenhum tipo de campo, de força que localize ou que caracterize o movimento. E aí, mais no final, nós falamos, eu vou usar o princípio da superposição. A equação de Schrödinger é uma equação linear. Você tem uma solução particular, ou várias soluções, uma soma de soluções é a solução também. Então eu vou tomar uma soma, ou na verdade, a rigor, uma integral, com certos coeficientes G de K, onde eu vou pegar famílias daquela solução com valores de K diferentes, né? Integrar sobre todos os valores possíveis de K com certos coeficientes. Essa superposição me permite escrever uma função de onda totalmente geral, tá? Que é uma combinação linear de ondas planas. Até passei para vocês o site da série de Fourier, para vocês olharem lá, a mesma ideia, né? Aqui é uma transformada de Fourier, mas é uma generalização de uma série de Fourier, a mesma ideia. Tem uma base, as suas funções de onda, ondas planas são uma base de funções, né? E você pode expandir qualquer função nessa base com coeficiente G de K. Fala aqui, né? Pode ser mostrado, além disso, que qualquer função quadrada integrado, qualquer solução quadrada integrada pode ser escrita na forma C6. Tá? Então, qualquer psi quadrado integrado, que deve ser uma função, deve ser toda função de ondas, pode ser escrito nessa forma. Tá? Aí nós, como aquela expressão é uma expressão vetorial, uma expressão em R, né? R aqui, K tem 3 componentes, R tem 3 componentes, então é cheio de... É uma expressão longa, né? A física, para a gente pegar a física, a gente vai pegar em uma dimensão, é a mesma física, a gente pode só pegar 3 componentes. Tá? Então o livro vai trabalhar em uma dimensão, em vez de R, vou ter X só, X de T,
né? E, mais simplificando ainda, a gente vai, num primeiro momento, aliás, no próximo item, trabalhar com t igual a zero. Tá? Ou seja, eu vou escolher um instante de tempo, aquela função evolui no tempo, vou escolher um instante de tempo, tirar uma fotografia daquele instante de tempo e analisar aquela fotografia no instante de tempo. Para não misturar, são duas variáveis, porque a dependência espacial e temporal são muito diferentes. Tá? O que acontece com função do tempo, a gente vai ver ainda hoje, é um negócio totalmente diferente. Então você para o tempo e analisa uma fotografia instantânea. Ah, entendi. Agora eu ligo o tempo de novo e deixo o negócio evoluir no tempo. Ah, essa vai ser a nossa estratégia. Nós paramos aqui. Eu me lembro. A última coisa que eu coloquei na lousa foi isso aqui. Tá? Vou chegar também na transparência. Bom, então, esse é o item, aquele item que eu acabei de falar é o item 1 da seção C. Eu estou seguindo a numeração do livro, tá? Para vocês se localizarem no livro. Aquela seção ela faz uma descrição geral. Agora, como ele falou, ele vai estudar no instante zero, tá? A carga. Então eu estou em uma dimensão, na direção x, uma onda plana, né? No instante t igual a zero. Joguei o tempo fora. A minha carga da minha função de onda é uma combinação linear de ondas planas na direção não está se propagando, né? Na verdade são ondas, como não tem tempo, ela não se propaga, é uma fotografia de uma onda plana na direção de x, como se fosse seria uma teleternite, né? Na direção, o eixo x está aqui, uma teleternite assim. Né? Ela não depende de y e z. Então, para todo y e z, ela é constante e em x ela oscila. O exponencial que está escondido aqui é um seno e um cosseno. É uma combinação linear. Bom, segundo ele, essa é a forma mais geral que você pode ter. Onde é que está a física aqui? A física está escondida em g de k. Eu vou escolhendo g de k, essa função g de k, que é o coeficiente, para cada k eu vou ter um valor diferente de g, é uma função, vai dar uma contribuição de uma dada exponencial de k, né? Integrada no todo o espaço, menos infinito mais infinito, em k. Certo? Então eu vou propor uma forma de g de k. Uma forma como essa daqui. G de k tem um pacote simétrico, em princípio, centralizado em k0, que o módulo de g de k, g de k é uma função complexa em geral. Tá? Em geral, g de k é complexa, é um número complexo. Então eu tenho um gráfico aqui do módulo de g de k contra k. Ele tem uma forma de uma função localizada, centrada em k0 e com uma largura ΔK. Tá? Então essa é a cara da minha função g de k. Professor, Oi. Ali é g de k, módulo g de k, e não ao quadrado, né? Não, só um módulo. Só um módulo. Agora você me botou na dúvida, né? Só um módulo. Certo. Só um módulo. Ctrl L, né? Tava cheio. Bom, antes de pensar no caso geral,
um G de K qualquer, o livro ele faz um caso simples para a gente fixar a ideia. Em vez de eu pegar G de K como sendo infinitas ondas planas, eu vou pegar só 3 ondas. Eu vou pegar só 3 ondas planas e somar essas 3 ondas planas. Ver o que acontece. Certo? Como um caso mais simples, da função de onda x em t igual a 10, que eu vou chamar só de x, é a superposição de apenas 3 ondas planas. Tá? As ondas, bom, o que caracteriza a onda plana é o K dela, né? Então eu vou ter K0 menos 1 ΔK sobre 2 e mais 1 ΔK sobre 2. 3 ondas, com 3 valores de K. Um centrado, um maior, outro menor, simétrico. Tá? E as amplitudes dessas ondas vão ser respectivamente 1, meio e meio. Se você substituir isso, agora você não precisa da integral, basta você somar as ondas, né? O psi de x então é um G de K0, 1 sobre raiz de 2π, que é uma normalização, e aí K0x, que é a primeira onda, 1 meio de aí K0 menos ΔK sobre 2, que é a segunda onda, e 1 meio de K0 mais ΔK sobre 2, x, é claro, né? Então, que é a terceira onda. Então tem a soma das 3 ondas. Eu posso combinar essas funções, um E aí mais um meio de E aí mais um meio de E aí K0 menos ΔK mais ΔK, dá um cosseno de ΔK sobre 2x. Puxa em evidência o E aí K0x, certo? Isso aqui vem em evidência, vai dar um 1, né? Puxa em evidência E aí K0x, ficou 1 mais cosseno de ΔK sobre 2x. Se alguém não acompanhar, pergunta, para, tá? Ninguém se perdendo nas contas, para e pergunta. Professor, como que ficou o cosseno ali? Ó, vou puxando em evidência E aí K0x, ó. E aí K0x, sobra o que aqui? Sobra 1. E aí K0x, sobra o que? E a menos I ΔK sobre 2x. E aqui eu puxo em evidência E aí K0x também. Então, ó, puxei em evidência E aí K0x de todos eles. Aqui sobrou 1 e aqui sobrou o quê? 1 meio de E a menos I ΔK sobre 2x e 1 meio de I mais I ΔK sobre 2x. E a menos I θ mais E a mais I θ dividido por 2 é cosseno de θ. Vocês entendem isso? É a relação de Euler. Dá para tirar essa relação de Euler. Legal? Aliás, eu nem trouxe giro, eu ia ter que pegar. Achei evidente. Cosseno de θ pode ser escrito como 1 meio de a menos de θ mais de a mais de θ. Né? O θ aqui é ΔK sobre 2x. Tá? Bom, eu fiz a minha função de onda como sendo a soma de 3 ondas planas. Né? Obviamente ele escolheu esses coeficientes só para ajeitar o cosseno aqui. Né? Isso aqui não é só para a matemática ficar redondinha. O importante é o que vai aparecer depois. Bom, olha para essa função. Tá? Onde que é o máximo dela? O máximo dela vai ser quando o cosseno valer 1. Porque o cosseno varia entre menos 1 e 1. Né? O máximo vai quando eu conseguir fazer o cosseno valer 1, vai dar 2 aqui. Então é quando x igual a 0. Certo? Em x igual a 0 ela é máxima. O que acontece quando eu me afasto de x igual a 0? Eu até tinha feito uma figura que vou até entregar para vocês, porque eu não vou figurar isso. É mais fácil de ver graficamente. O que acontece naquela função, quando você está somando 3 ondas, tá? Ligeiramente, quando eu mudo K, você lembra que K é 2π sobre lambda. Tá? Quando eu mudo K, na verdade eu estou mudando o comprimento de onda.
Se eu somo 3 ondas com comprimento de onda diferente, o que acontece? Em geral, eu vou ter interferência construtiva e destrutiva. Tá? E é o que vai acontecer ali. Nós vamos ter interferência construtiva e destrutiva entre as ondas. Lá de fora? Ele vai gerar lá em cima, vai dar 1. Então, dá 1. Mas não tem como você obter um número maior, porque aquele lá de fora é oscilante. Então, EAI K0X. Tá? Lá de dentro, ali é real. 1 mais cosseno é real. Tá? Quem vai mandar na amplitude daquela função, aquilo ali é um número complexo. Isso aqui, em módulo, é 1. Tá? Quem manda na magnitude dessa função é a parte real. Isso aqui é uma constante. Quem manda na magnitude dessa função é essa parte aqui. Isso aqui é um número complexo, é uma fase complexa, o módulo dela é 1. É uma pita em termos de magnitude. Estou falando em termos de magnitude do módulo, tá? Ó, vejam na figura que vocês receberam. Essa é a onda com vetor de onda K0. Aqui é o eixo X. A onda com vetor, como eu falei para vocês, era mais Eternit, né? Se eu puxar o eixo X aqui, ela puxa para cá, para cima também, repete. K0 mais um ΔK sobre 2. K é 2π sub lambda. K é 2π sub lambda. Lambda é o comprimento de onda. Quanto maior K, menor lambda. Tá? Por isso que a onda com K0 mais ΔK tem um lambda ligeiramente menor do que o da K0, que por sua vez tem um lambda ligeiramente menor do que o K0 menos ΔK sobre 2. Né? Se você contar o número de calombinhos, você vai ver que esse aqui tem mais, esse tem intermediário, esse tem menos, porque o lambda é maior, esse tem um lambda um pouco maior e esse menor e esse é o menor de todos. Quando você soma aqui, ó, você está vendo, ó, é a parte real do psi. Tá? É a parte real, onde eu estou expressando a parte complexa. A parte real é a soma desses caras aqui. O que acontece? Como eu falei, como vocês viram, lá em x igual a 0, ela é máxima. À medida que você se afasta de x, você começa a ter, as ondas começam a sair de fase. Quando você atinge x igual a π sobre 4, na verdade é um produto, né? Na verdade, quando x igual a mais ou menos ΔX, onde esse ΔX nós vamos ver quanto vale já já, existe um ΔX aqui onde a interferência é destrutiva, tá? Ó, totalmente destrutiva. Essa aqui está para cima, essas duas estão para baixo. Cada uma delas tem magnitude menor do que essa metade dessa, essa aqui é metade dessa, e a metade dessa aqui é metade dessa. Então aqui as ondas dão 0. Ou seja, como elas têm vetores de onda ligeiramente diferentes, chega uma hora que elas saem totalmente de fase e dá 0. Vocês tenham paciência, porque isso aqui é muito importante, tá? Tem um pouco de paciência que já vai ficar claro por que isso aqui é importante, né? É importante que vocês percebam que quando eu somo essas ondas com diversos Ks, eu acabo tendo esse efeito de localizar a função de onda. Por
por causa das interferências destrutivas, quando eu somo ondas planas com casos ligeiramente diferentes, o resultado é uma interferência que gera uma coisa localizada. Eu tinha uma coisa estendida no espaço, totalmente estendida. Por exemplo, que a partícula livre, isso aqui é uma onda plana, a solução da partícula livre da equação de Schrödinger, ela está em toda parte. Isso é não físico, isso não existe. Mas quando eu combino essas ondas, eu começo a ter uma coisa que parece mais uma partícula verdadeira. Uma coisa cuja função de onda é localizada e vai a zero depois de um certo instante. Tá? Esse efeito que eu preciso ficar muito claro para vocês. Tá? Que o princípio da superposição me permite construir uma função de onda que é física, a partir de função de onda que não tem sentido físico. São as ondas planas. Tá? Então agora vocês podem acompanhar aí no material de vocês. Tá? Bom, o máximo de x igual a zero é interferência destrutiva quando nos afastamos de x igual a zero. Então, à medida que eu vou me afastando de x igual a zero, a soma das três ondas vai reduzindo, e quando x igual a mais ou menos um delta x sobre 2, onde delta x respeita essa equação, nós temos que a função de onda é igual a zero, ou seja, interferência destrutiva total. Tá? Você pode ver que quando x igual a quando x vezes delta k igual a 4π, se você substituir naquela equação, deixa eu ver se dá para ver facilmente isso ou não. X igual a delta k, delta x vezes delta k igual a π sobre 4. Eu estou dizendo que esse é o ponto aonde ocorre aquela interferência destrutiva total. Certo? Vamos ver se dá para ver isso. Delta x seria 4π dividido por delta k. Tá? Delta x, eu vou colocar x igual a delta... 4π dividido por delta k, né? Então, 4π vai dar 2π, delta k cancela, vai dar 2π. Certo? É que o x vale delta x. O x vale delta x dividido por 2. Tá, desculpa. Então, se eu substituir o x aqui, vai dar 2π sobre ΔK. Certo? O x vale 2π sobre ΔK. Se eu substituir esse Δx aqui, vai dar 2π dividido por ΔK. ΔK cancela, fica π. Cosseno de π é menos 1, zero a função. Nossa, que tudo tem? Mais ou menos isso dá zero. Tá? Então você vê que se eu escolher x, ΔK dessa maneira e substituir x, eu zero a função. Isso aqui já está começando a ter uma cara parecida com uma coisa que vocês conhecem. As larguras ΔK e g de k e Δx, ΔK de g de k e Δx de x são inversamente proporcionais. Tá? Ou seja, se eu óbvio que se o produto dele tem que ter isso, né? Aquele ponto onde zera, ou se eu aumento o ΔK, Δx diminui. Se eu aumento o Δx, ΔK diminui. É inversamente proporcional. Tá? Se eu diminuo o ΔK, ou seja, se eu faço as ondas... Lembra o que é ΔK? ΔK é a diferença entre as ondas, né? ΔK é a diferença, dividido por 2, é a diferença de fase entre as ondas. Tá? Se eu diminuir ΔK, o que significa o quê? Eu começo a fazer essas ondas ficarem muito parecidas uma com a outra. Tá? Se eu diminuo o ΔK, esses caras vão começar a ficar parecidos com K0.
Porque ΔK mais K0 mais uma coisa pequena, K0 menos uma coisa pequena, é mais parecido com K0. Se eu tendo essas ondas a ficarem parecidas, o que acontece com ΔX naquela equação? Aumenta. O ponto onde isso aqui zera, o que acontece? Ele abre. Ou seja, isso aqui começa a parecer com o quê? Uma onda livre. Ou seja, à medida que eu tenho um intervalo de ΔK, as ondas que eu estou somando muito parecidas, eu começo a espalhar o pacote de onda em ΔX. Né? Eu começo a fazer a onda ficar mais parecida com a onda plana. Se eu aumento o ΔK, ou seja, se eu faço essas ondas ficarem muito diferentes, se eu aumento o ΔK, esse comprimento de onda começa a ficar muito diferente dele e esse daquele lá dele, isso aqui começa a localizar. K está associado com momento. Tá? Lembra lá que o K P é H cortado K, da equação de de Broglie. Então, isso aqui está associado com a relação de incerteza, só adiantando um pouco para vocês. Tá? Se eu tenho dúvida no momento, se eu aumento o ΔK, ou seja, se eu aumento a minha dúvida no momento, se o meu momento das minhas ondas é K0, mais uma onda com um momento muito grande e mais uma onda com um momento muito pequeno, eu estou aumentando minha dúvida no K, ou seja, no momento, a minha dúvida no X diminui. Eu localizo minha partícula. Ao passo que se eu diminuo a dúvida no K, se eu faço o ΔK diminuir, eu começo a ficar, eu sei bem, ΔK é um K0 mais alguma coisa pequena, mais alguma coisa pequena, alguma coisa pequena, eu não tenho dúvida no K, eu começo a ter dúvida no X. Eu começo a ter incerteza na posição. Então você está visualizando matematicamente o princípio da incerteza. Ou, desculpe, a origem, pelo menos, do princípio da incerteza. O princípio da incerteza não é um princípio fundamental. Ele nasce da natureza ondulatória da função de onda. Essa matemáticazinha de interferência de onda que gera o princípio da incerteza. Quando você afirma que a função de onda é tudo isso aqui, que ela pode ser uma combinação de superposição de ondas planas, blá, 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 o princípio da incerteza surge naturalmente. Através dessa brincadeirinha de soma e subtração de onda. Tá claro? Isso é fundamental. O pessoal acha que o princípio da incerteza é um negócio mágico que caiu do céu. Não, ele nasce das propriedades ondulatórias da função de onda. Já tinham visto isso desse jeito? Não? Muito explicado assim. Física moderna, você não chega a ver. Já não existe isso. É? Deixa eu ver uma olhada. O que está adicionando para vocês, eu espero? É você enxergar matematicamente, muito claramente, de onde vem isso aí. Você está mexendo nas ondas e você está vendo a incerteza acontecer. Tá? Voltando, agora vamos para o caso geral. Tá? Isso aqui eu fiz uma análise em que eu somei 3 ondas. Mas o caso geral, se vocês se lembrar, nosso caso geral é uma integral onde eu tenho infinitas ondas planas. Agora, quando eu faço a integral, eu estou integrando de K de menos infinito a mais infinito, eu estou somando infinitas ondas planas, certo? Com determinados coeficientes G de K. Mas a ideia é a mesma, tá? Ó, voltando ao caso geral, G de K, em geral, um número complexo é o módulo dele vezes uma exponencial, né? Vezes uma fase. Essa é a forma mais geral do número complexo possível. O módulo dele e aí vezes uma fase. Tá? Onde, se essa fase varia suavemente, que é o caso, aquela função, uma função bem comportada, eu posso, se essa fase varia suavemente no intervalo, lembra que o nosso G de K é isso aqui, né? É uma função, o módulo dela é centrado em K0 e tem uma largura ΔK. Mantenha essa imagem do formato dessa função bem clara na cabeça. Okay? Se alfa de K, que é essa fase, é suave naquele intervalo onde a função é não nula, que é entre K0 menos o ΔK sobre 2 e mais ΔK sobre 2,
aquela região infinita, onde o módulo G de K é apreciável, podemos expandir a alfa de K em torno de K0. Uma série de Taylor de alfa da fase, estou expandindo em torno do centro do pacote. Estou expandindo a fase em torno de K0. Tá? Sériezinha de Taylor. E essa derivada primeira da série de Taylor, calculada em K0, eu vou chamar de menos x0. Vai ficar claro por que daqui a pouco. Tá. Vou chamar de alfa de K, calculada em K0, de menos x0. Bom, isso aqui tem unidade de comprimento, é claro, né? Porque alfa é uma fase, ela tem que ser adimensional. K tem inverso de comprimentos. K é inverso de comprimento, então derivada de 1 sobre K tem dimensão de comprimento. Tá? 1 sobre K tem dimensão de comprimento, então eu posso chamar de um x isso daqui. Tá? Estou expandindo, vou substituir minha expansão. Lembrando que G de K está aqui, ó. Vou substituir esse G de K com alfa de K expandido, né, nessa expressão de psi de x, tá? Ó, psi de x0, 1 sobre R2π, G de K, né? Mas G de K é o módulo de G de K, e aí alfa, mas eu expandi alfa em série de Taylor, e aí kx. Tá? Se você somar e subtrair ik0x desse expoente, você fica com isso aqui. Dá para você puxar em evidência e aí k0x mais alfa de k0, que é uma constante em termos de k, e a integral fica sendo uma integral do módulo de G de k, e aí k0, k menos k0 e x menos x0. Por que eu quis deixar dessa maneira? Porque está tudo centrado em k0 e x0. Desse jeito, eu desloquei o centro da função. Quando eu pego uma função e uso ela menos o centro dela, né, eu estou deslocando ela para aquele centro. Tá? É só para ficar conveniente. Então, essa agora é a minha cara da minha função de onda. Agora, aqui que deu problema na transparência na hora de escanear. Deixa eu acertar, achar qual é a transparência certa agora. Deixa eu ver como é que era esse texto aqui, só para eu retornar na figura. Ó, aqui eu estou graficando a parte real de módulo de K, e aí K0, K menos K0, x menos x0, que é o argumento lá que está dentro da integral. Tá? Eu estou integrando isso daqui. Gente, ó, isso aqui é o que está dentro da integral. Isso aqui é o argumento da integral multiplicado pela fase. Não, a fase ficou para o lado de fora, né? Esse é o argumento da minha integral. Eu estou integrando isso daí em K. Certo? Olha o que acontece quando eu pego x menos x0 muito maior que ΔK. Quando eu pego x menos x0 muito maior que ΔK, x menos x0 muito maior que ΔK, esse número é grande. Quando eu vario K, o que acontece com a exponencial complexa? A exponencial complexa é essencialmente senos e cossenos. Se eu pego, por exemplo, cosseno de 1000x, tá? Em unidade de radianos, isso aqui, por exemplo. Olha que eu vario x um pouquinho, o que acontece com essa função?
eu vario um pouquinho x dessa função, como cosseno, o período dela é 2π, que é da ordem de 6, 2π é 6 alguma coisa, um pouquinho eu vario x, o argumento ele varia muito. Tá? Então essa função oscila. Tá? Ou seja, quando o delta x menos x0 está multiplicando o k, o argumento aqui é o k, tá? Eu vou integrar em k. O meu x aqui é o k. Olha, eu vou falar aqui que k vai ficar até mais claro. Tá? Eu vou integrar em k. Quando o delta x menos x0 é muito maior que 1 sobre delta k, que é o intervalinho, que é a função de onda, que o g de k é finito, o argumento oscila demais em torno de k0. A integral desse cara aqui vai dar quanto? Em média. Ele tende a dar zero. Porque uma função que oscila demais, se eu integro um cosseno num período, dá quanto? Dá zero. Tá? Então uma função que oscila muito, a hora que eu fizer a integral dela, lembre-se que a minha função de onda nada mais é do que a integral desse treco. A minha função de onda nada mais é do que a integral em k daquele negócio que está graficado lá. Esse aqui é o que está feito gráfico. Então eu estou integrando em k. De menos infinito dá mais infinito. Olha que eu integro quando x está longe, quando x menos x0 é grande, isso dá zero. Quando x menos x0 é pequeno, comparado com ΔK, a função não oscila praticamente em torno de k0. Ou seja, a integral vai dar um valor finito. Isso aqui é um reflexo daquele efeito de interferência destrutiva e construtiva que nós vimos agora há pouco com 3 ondas. Mas agora estou olhando infinitas ondas. Tá? É o mesmo efeito que eu tinha antes, só que agora vai infinitas ondas. Tá? Daquela figura, você pode ver que quando x se afasta de x0, para x longe de x0, o módulo de x decresce, porque a integral se cancela. Essa queda se torna apreciável quando, se essa fase oscila aproximadamente uma vez, quando k atravessa o domínio ΔK. Certo? Qual que é o limite em que você entra nesse regime aqui? Ó? Qual que é o limite em que eu passo desse regime, em que ela não oscila nada, eu tenho um valor grande para a função de onda, para esse regime, onde eu tenho muita oscilação e cancela tudo. O meio caminho entre esses é o momento em que esse cara oscilar uma vez aqui dentro. Depois que ele oscilar uma vez, eu continuar aumentando x, me afastando de x0, ele vai oscilar cada vez mais. Tá? Então o ponto limite entre esses dois comportamentos é quando ΔK vezes x menos x0 é da ordem de 1. Tá? Ah, por que 1? Se você lembrar que k é 2π sobre lambda, ou seja, que está em unidade de 2π, que é o período da oscilação da fase completa da curva. Por isso que você tem 1 aqui. Tá? Se isso aqui for 1, lembrando que ΔK é em unidade de 2π, eu estou colocando um 2π dentro daquele cosseno lá, daquela função exponencial. Ou seja, o 2π é o período de cometer uma oscilação naquele intervalo. Se ΔX é aproximadamente a largura do pacote de ondas, nós temos ΔX é maior ou da ordem de 1. Tá? Para que eu tenha uma função de onda finita. Fora disso, eu já não tenho mais com partícula, já não tenho mais, a integral vai me dar zero. Certo? Então aqui cada vez mais com a cara do princípio da incerteza, né? O fato importante aqui é que ΔX vezes ΔK está limitado por baixo. Ou seja, a mesma brincadeira que a gente fez com 3 ondas está acontecendo agora com infinitas ondas. Tá? O valor exato do limite depende da definição detalhada das larguras. É lógico que da maneira que eu defino aquela função um pouco diferente, né? Se ali vai aparecer 1, se aqui vai aparecer 1 ou outra coisa, né? Se aqui vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3, não importa. Tá? O que importa é que o produto dos dois tem que ser maior ou da ordem de um certo número finito. Tá? Esse que é o ponto principal do que a gente está tentando argumentar aqui.
Concluímos então que o nosso pacote de ondas representa uma partícula cuja probabilidade de presença num dado instante é praticamente zero, fora de um intervalo de largura aproximada de ΔX em torno de x0. Ou seja, se x for muito longe de x0, mais do que ΔX, aquela integral vai dar zero. Por causa daqueles efeitos de oscilação do argumento e de interferência destrutiva. Agora é um argumento totalmente geral, tá? Esse tipo de coisa vocês vão ter que sentar e olhar com calma também. Tá? Eu estou falando para vocês aqui a ideia, mostrando as equações, mas você tem que sentar e olhar com calma para vocês se convencer. Estou tentando facilitar o caminho para vocês aqui. Essas notas eu vou colocar disponíveis para vocês. Vocês podem ir lendo e comparando com as figuras e tal. A ideia está clara? Estou tentando falar para vocês. O que acontece quando você superpõe essas ondas e você tem esses processos de interferência destrutiva e você localiza o pacote de onda. O pacote de onda, no caso, é a integral, é a função de onda, tá? Estou chamando a função de onda, que é essa integral aqui. Integral. Certo? Eu estava discutindo as propriedades desse argumento. Estou integrando, então eu estava discutindo as propriedades desse argumento e afirmando que esse argumento pode oscilar, dependendo do valor de x, quando x é longe de x0, da ordem de ΔK sobre 2, esse negócio oscila muito e esse aqui dá zero. Esse dá zero. Quando x está próximo de x0, ele oscila pouco e você tem um resultado finito. De maneira que essa função é localizada. Como deve ter toda partícula decente em física, né? Ela tem que ter, eu tenho que dizer, por mais que ela seja quântica, eu tenho que poder localizá-la em algum lugar no espaço. Professor, o x0 ele tem uma qualidade, digamos, ele tem alguma coisa que algum significado físico, no caso aí? É o centro do pacote de onda. Tá, e ele é igual a uma derivada. Você veja bem que a matemática aqui, olha, eu defini o x0 como sendo d alfa dk. Vou usar isso depois, tá? Tem uma razão para isso também, tá? O que é alfa? Olha bem, ó. Alfa é a fase do meu g de k. Tá? G de k é uma função complexa, rebobinando tudo, ó. G de k é uma função complexa cujo módulo dela tem essa cara. A fase, ela domina o quê? A fase que tem aí alguma coisa, ela domina as oscilações. É um cosseno sempre escondido ali. Tá? Quando eu mexo na fase, eu controlo esses processos de interferência destrutiva e construtiva. Tá? Quando que eu quero... Ó, esse é um argumento qualitativo que ele dá no livro. Eu acho um argumento um pouco sofisticado, mas eu vou falar para vocês. Por que que... Veja bem, nesse momento aqui, ele não tinha motivo nenhum para chamar esse negócio de x0. Olhando nessa expansão em série inteira, por que eu ia imaginar que esse cara ia me dar o centro do pacote de onda? Depois, lá adiante, depois que eu fizer toda a análise, eu acabei vendo que quando eu me... O que eu mostrei naquela análise? Quando eu me afasto de x0, a função de onda vai a zero, e em x0 ela é máxima. Ou seja, eu acabei concluindo que x0, definido dessa forma, me dá o centro do pacote de onda. Mas isso depois de muita coisa rodando. Aqui nesse momento, obviamente ele definiu dessa maneira, ele já sabia o que ia acontecer depois. Tá? Mas aqui, olhando aqui, eu conseguiria ter uma ideia de por que eu posso chamar isso aqui de centro do pacote de onda. Ele dá um argumento no livro que é o seguinte, ó. Olha para essa expressão. Você está superpondo, você tem, na verdade, aqui, no G de K, você tem infinitas ondas planas. A fase, lembra lá de física 2, sei lá, física 3, a fase tem a ver com o lugar onde o negócio começa a oscilar. Lembra lá do controle da fase? Quando você usa uma fase da onda, você não anda com ela para lá e para cá? Tá? Quando eu
quero descobrir aonde essa interferência construtiva é máxima, eu quero saber, o centro do pacote vai ser aonde? Onde a interferência construtiva for máxima, concorda? Onde todas as ondas se somarem, que é o que eu vi aqui atrás, né? Essa figura. O x0 aqui vale 0, né? O meu x0 é 0. Aonde que é o centro do pacote? É onde todas as ondas se somam, quando elas estão em fase. Tá? O que está acontecendo naquele exato ponto onde todas elas se somam? A derivada é nula. Tá? Então, o ponto aonde, veja bem aqui, olha, pega um outro ponto qualquer, aqui por exemplo, ó, sei lá, aqui. A derivada aqui é nula, mas aqui ó, o ponto de derivada nula está um pouco deslocado. Ali o ponto de derivada nula está um pouco deslocado para lá. O centro do pacote, onde todo mundo se soma, todo mundo tem derivada nula. Tá? Ou seja, a fase da soma, derivada nula, a fase da soma, a variação da fase é nula, porque a derivada a variação é a derivada, né? Ou seja, para eu ter a condição de x máximo, eu quero que a variação da fase seja pequena. Ou seja, que a derivada da fase seja nula. Tá? Ao garantir que a derivada da fase é nula para todo mundo, eu estou garantindo que eu estou num x igual a 0. Por isso que... Por isso que, se eu fizer d∝ dk calculado em k igual a k0, tá? E chamar esse ponto de centro do meu pacote, tá? Ou seja, se eu impor que quando k for igual a k0, a derivada da fase for nula, tá? Esse ponto é que a fase, na verdade, quanto que é a fase aqui? Quanto que é a fase desse negócio? G de K é um módulo de G de K e aí alfa K. Certo? Se eu substituir isso ali, o que vai dar? Vai dar G de K e aí alfa K. Alfa de K mais kx. Tá? Essa é a minha fase total, não é? Quando eu substituo o G de K ali, essa não é a fase total. Se eu pegar essa fase, derivar um K e igualar a 0, se eu impor que a derivada da fase é nula, ou seja, que está todo mundo no pico lá, o que vai dar isso aqui? Quanto dá essa derivada? Vai dar d∝ de k dk, vai, derivada com relação a k, isso aqui dá o quê? X igual a 0, tá? X igual a menos d∝ de k dk, que é aquilo que está decidindo. Então você vê, se eu pensar em termos diretamente isso aqui é chamado de condição de fase estacionária. Tá? É o que chama de condição de fase estacionária. Ou seja, eu impus que a derivada da fase calculada em K0 no centro do pacote é nula. Ou seja, todo mundo no pico. E eu perguntei, qual é o x que isso acontece? Qual é o x em que isso é verdade? Quando x é igual a menos d∝. Essa é uma outra maneira mais, digamos assim, elegante de chegar naquele mesmo resultado.
Ele, quando chamou aquilo lá de x0, ele já sabia isso. Né? Esse é o sentido físico de x0. A razão de você chegar nesse valor é esse aqui. Você impôs essa derivada nula na frase. Tá? Ele usa esse argumento, só que é um argumento um pouco mais sofisticado, né? Ele chegou nisso daí de uma maneira indireta, na verdade. Bom, beleza. Então eu cheguei numa relação muito parecida com o princípio da incerteza, fazendo essa discussão desses pacotes de onda. Isso aqui está na origem da mecânica quântica. Esse tipo de discussão, esse tipo de ideia, o pessoal, o Heisenberg chegou no princípio da incerteza olhando para essas coisas. Bom, então estamos aqui, né? Concluímos então que o nosso pacote de ondas representa uma partícula cuja probabilidade de presença no dado instante é praticamente zero fora do intervalo de largura aproximada ΔX, em torno de x0. Tá? Ela está centrada em x0 por causa de toda essa coisa que eu fiz aqui, e quando eu me afasto muito de x0, por causa da interferência destrutiva, o pacote de onda, ou seja, a função de onda, vai indo para zero. Bom, agora com tudo isso eu posso apresentar o princípio da incerteza. No caso da onda plana, a densidade de probabilidade constante ao longo do eixo x para todo instante. Tá? Então na onda plana eu tenho a minha incerteza na posição é infinita. Eu não sei onde a partícula está. A probabilidade de encontrá-la é igual em todo lugar. A onda plana também é caracterizada por um ômega 0 e um K0. Né? É um E elevado a kx menos ômega t. Tá? Mas a energia é H cortado ômega 0 e o momento é H cortado K0. Logo, a energia e o momento são bem definidos. Ou seja, eu tenho incerteza infinita. Na onda plana eu tenho incerteza infinita na posição, mas nenhuma incerteza na energia e no momento. Dado uma onda plana, eu sei exatamente quanto vale o momento dela. Ou seja, qual seria o G de K de uma onda plana? Nessa discussão que nós fizemos agora há pouco. Qual seria o meu G de K de uma onda plana? Ele seria uma função delta de Dirac. Vocês veem aqui com matemática delta de Dirac? Ou não? Não? Pode me deixar em aula aí só. A delta de Dirac, vocês não viram que com matemática o Sardella vai ter um treco. Não viram que com delta de Dirac? Mas não devemos ser mecânica clássica ou eletromagnetismo que ordenar relações. Uma coisa que está cara assim, eu tenho uma função integrada. A função delta, ela seria uma coisa do tipo, na verdade, ela vem, né? É uma função que ela é zero em todo lugar, menos em, no caso aqui, quando x igual a x0, ela é infinita. Tá? Quando o argumento dela é nulo, ela é infinita. Então, ela serve, no caso, como um filtro aqui. Se eu integro de menos infinito f de x vezes delta de x menos x0, quando x passar em x0, fora disso ela é nula, quando x passar em x0,
isso vai dar a integral, vai dar f de x0. Você nunca viu uma coisa para cá? Já vi. Tá? Ou seja, ela é útil quando eu quero, no caso aqui, por exemplo, o que está acontecendo aqui? Suponha que eu queira fazer uma função de onda, um pacote de onda, uma única onda plana. Tá? Eu quero fazer um pacote de onda, eu tenho esse pacote de onda aqui, ó. Eu quero fazer ele com uma única onda plana, g de k. Mas g de k é uma função com essa cara aqui. Como que eu faria para eu ter uma única onda plana? Eu tenho que ir fechando isso aqui, né? Fechando, 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 fechando. Até eu deixo ele só no lugar onde eu quero a minha onda plana com K0. Se eu quiser uma só. Esse limite aqui, ó, esse limite de você fechando esse negócio e deixar um negócio, uma função que é única, diferente de zero, só em K0, é você transformar isso aí numa delta de Dirac. Porque aí aquela integral só vai dar um valor diferente de zero na hora que eu passar no K0 que eu quero. Fora daquele K0, não tem contribuição nenhuma. Certo? A delta de Dirac, ela me dá essa possibilidade de eu selecionar uma única onda plana para colocar naquela integral. Ah, mas por que você vai fazer uma integral então? Põe só a onda ali. Né? Tudo bem, eu poderia fazer isso. Mas eu não quero fugir da minha notação. Eu quero manter uma coisa generalizada. Né? Eu não quero ter que tirar a integral ali e botar uma única onda ali. Certo? Eu quero manter uma propriedade geral. Para poder fazer isso, eu tenho que escolher g de k igual a uma delta de Dirac em torno de K0. O efeito é simplesmente esse efeito aqui, ó, de você achatar esse pacote de onda de maneira que ele só vai dar uma contribuição não nula em K0. Ele só vai pegar aquela onda. Fora daquela onda ele não pega nada. Tá? Essa é a ideia. Então, quando eu escolho g de k, olha para isso daqui, ó. Em vez de tá? Quando eu escolho aquele g de k como sendo a delta, eu tenho esse processo de ter só essa onda. Tá? P igual a H cortado K. Tá? Lembrando lá das equações de Legendre, P igual a H cortado K. Esse é o alto valor. E a fase é o alto vetor correspondente. Tá? Quando eu meço o momento, ó, lembra de alto valor e alto vetor? Quando eu meço esse valor, meu sistema está nesse estado. Tá? Todos os valores de K são permitidos. K pertence aos reais. Logo não há quantização. Então aqui eu tenho uma partícula livre, não tem quantização nenhuma. Eu posso ter qualquer valor de K. Okay? Então essa situação é extrema e não física, né? Falamos isso várias vezes. A partícula livre não existe. Como seria a interpretação então agora? A minha função de onda seria... Vou fazer uma chamada, né? Porque agora não tem lousa. Vou. Temos a seguinte interpretação. Essa é a minha função de onda. Eu sou raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito, g de k, e k x. Então, a soma, na verdade, é uma integral. Os g de k são coeficientes. Os k são os autovalores. E os autovetores são os v a e kx. Tá? Isso aqui seria o equivalente de uma decomposição espectral do psi. Voltando lá na nossa decomposição espectral, do polarizador, tá? Esse aqui é uma versão mais complexa, mais geral, do meu de decomposição espectral. Eu estou expandindo a minha função de onda com determinados coeficientes
numa base de autovetores, com certos autovalores. Tá? Em vez de uma soma, eu tenho uma integral, porque as funções são contínuas. É comum reescrever essa relação em termos de P de K. Só uma mudança de variável tranquila assim, tá? Em vez de eu colocar K, eu lembro que P igual a cortado K, faço o diferencial, substituo aqui, e eu chamo de psi barra de K de P como sendo G de K sobre raiz de H cortado. Eu vou definir uma função de T, baseada nessa relaçãozinha entre P e K. Vou chamar de psi barra de P a função G de K dividida por raiz de H cortado. Obviamente que aqui no caso o K aqui estaria substituído por P sobre H cortado. Deixa eu dar uma chamada no intervalo.